Ok, vamos iniciar. Tá me ouvindo bem, Átila? Sim, estou. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre o batismo hoje, o batismo com o Espírito Santo. Vamos entender o que é que significa, né? Há quantos batismos na Bíblia? O que é ser batizado com o Espírito Santo? Será que existe uma confusão no mundo religioso com relação a esse tipo de batismo? Vamos entender à luz da Bíblia, não é? Vamos, como o nosso curso diz, vamos deixar a Bíblia falar. Então, à luz da Bíblia, a gente vai estudando muitos assuntos que são importantes, ok? Então, primeiro vamos relembrar fatos importantes que nós estudamos nas aulas anteriores. Estudamos sobre o batismo por imersão, lembra? Nas águas, a pessoa era imersa nas águas. Também o batismo, naquela aula, nós vimos que o batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição, para que a pessoa possa viver uma nova vida, liberta do pecado, de acordo com como estudamos em Romanos, capítulo 6, de 1 a 11. No livro de Atos, há exemplos suficientes de batismos na ocasião em que o evangelho começou a se espalhar pelo mundo. Então, a gente estudou vários exemplos de pessoas sendo batizadas uma vez que ouviam o evangelho e criam, não é? Em Jesus como seu Senhor e Salvador. Também vimos que, através do batismo, a pessoa recebia o dom do Espírito Santo. Vamos falar sobre isso ainda hoje também um pouquinho mais. Então, é justamente neste momento que a pessoa obtém o perdão dos seus pecados e a salvação. Qual o momento? O momento que ela crê, ela se arrepende, ela se batiza. Aí ela recebe perdão de seus pecados. Deus poderia ter escolhido um outro momento, uma outra ocasião para perdoar o homem dos seus pecados? Poderia, não é? Poderia. Deus poderia ter dito no Novo Testamento que quando a pessoa apenas acreditasse, naquele exato momento que ele acreditou, ela obteria o perdão dos pecados e a salvação. Mas ele não disse isso. Deus não escolheu esta ocasião, não é, para conceder perdão, a ocasião em que a pessoa acredita. Não. Ele poderia ter dito também que quando a pessoa lesse a Bíblia, naquele momento que ela leu a Bíblia, receberia o perdão dos pecados e salvação. Deus não escolheu também esse momento. Ele poderia ter dito também que no momento em que a pessoa se arrependesse, obteria perdão dos pecados e a salvação. Mas Deus escolheu uma outra ocasião. E qual foi? Justamente a ocasião do batismo. A ocasião do batismo. Uma pessoa se torna uma nova criatura em Cristo e um filho de Deus. Em qual momento? No momento que ela se batiza. Por causa de sua fé e de sua obediência de coração, ela vai se batizar. E nesse momento ela se torna um filho de Deus, uma nova criatura. Por crer em Jesus, por ter sido purificado de seus pecados, por ter nascido de novo, por ter se tornado um filho de Deus, é que o homem recebe o Espírito Santo. E como nós vimos na aula sobre batismo, uma duas aulas anteriores, a pessoa, quando se batiza, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Ela recebe o Espírito Santo de Deus. A promessa do Espírito Santo. Havia uma promessa
sobre o Espírito Santo, que ele chegaria, que ele viria. Se a gente não entender essa promessa, a gente vai errar muitas vezes, vamos interpretar de forma errada o que a Bíblia fala sobre este assunto. E vamos ensinar também de forma errada. Mas vamos lá. Em João 7, nós encontramos uma promessa de Jesus. Vamos ver? João 7, 37 a 39, que diz o seguinte: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Os que crescem em Jesus receberiam mais tarde o Espírito. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Olha que informação importante para nós, que esse texto de João traz. O Espírito seria dado depois, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que é que isso significa para nós? O Espírito seria dado após Jesus ser glorificado. Esta seria a condição para que o Espírito fosse dado. E uma outra coisa importante é novamente o que já vimos em lições anteriores. Todos estes benefícios, o Espírito Santo, a salvação, todos estes benefícios são recebidos em função do crer, do indivíduo crer. A salvação, o recebimento do Espírito Santo são recebidos quando a pessoa crê em Deus, em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nós vimos que crer significa obedecer. E nós vimos que a primeira obra daquele que crê e obedece é ser batizado. Então, e o crer na Bíblia é aquela equação: acreditar mais obedecer. Eu acredito e eu obedeço. Então, o Espírito Santo é uma promessa que seria cumprida após a glorificação de Jesus. Jesus já foi glorificado há muitos séculos atrás, quando ele subiu aos céus, pouco tempo depois de sua ressurreição. Lembra desses textos? Então, quando Jesus ressuscitou, passou aquele tempo com os discípulos e com algumas pessoas, ele voltou aos céus. Então, ele foi glorificado. O Espírito Santo seria dado após a glorificação de Jesus. A promessa seria cumprida após a glorificação de Cristo. E hoje esta promessa, que aconteceu há 2000 anos atrás, está disponível a todos nós. Todos nós. Vamos lá em Atos 5:32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ó, Deus concedeu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Mais uma vez, temos na Bíblia a confirmação de que crer significa acreditar, mais obedecer. Jesus disse em João 7, esse texto que nós lemos agora há pouco, que a promessa do Espírito Santo seria dada a quem? Aos que crescem, já que em Atos, aos que obedecem. É uma promessa. O Espírito Santo está prometido e será concedido por Deus
aos que obedecerem a Deus. Aos que ouviram a primeira pregação do Evangelho no dia de Pentecostes, Pedro disse. Lá em Pentecostes, alguns estavam ouvindo pela primeira vez a pregação do Evangelho, e Pedro disse para eles, o quê? Arrependei-vos cada um de vós, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então, no batismo, recebemos o dom, a salvação e o dom do Espírito Santo. Lá em Gálatas, Paulo disse, Gálatas 4:6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Então, Deus enviou aos seus filhos o Espírito Santo de Jesus, do seu Filho, aos seus corações. São muitos os textos na Bíblia que confirmam o fato de que o Espírito Santo é uma promessa recebida por aqueles que se tornaram filhos de Deus. É uma promessa. Muitos textos. Em Efésios 1, nós lemos que os filhos de Deus são selados com o dom do Espírito Santo, como um penhor de que pertencem a Deus. O Espírito Santo, segundo aqui o texto de Efésios, é um selo. Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, o que aconteceu? Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ó, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia. Opa, outra palavra importante aqui, selados, agora a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Duas palavras importantes aqui em 13 e 14, selo e garantia. Selo e garantia. Os filhos de Deus são selados. E o selo é indicação de propriedade, ou seja, somos propriedades de Deus. Somos de propriedade divina, porque temos o selo em nós. Qual é o selo de Deus em nós? O Espírito Santo, que recebemos quando nos batizamos por imersão em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados e salvação. Tudo isso acontece no momento do batismo que nós fazemos. Lá no primeiro século, as autoridades selavam com uma marca que representava o governo, representava tudo que era propriedade do governo. Eles tinham um anel, colocavam a cera e com o anel eles selavam aquela carta, aquele pergaminho, não poderia ser aberto, só poderia ser aberto na mão da pessoa que era, na verdade, as pessoas originais, não é? Os receptores daquela carta, daquela mensagem. Eles usavam cera quente, que era colocada no local e marcavam a cera com o brasão do governo. Hoje, fazemos algo um pouco semelhante nos dias atuais, não é? E ficava claro para todos que aquele objeto, que aquela carta,
que aquela área ou propriedade pertencia ao governo. Aqui onde nós moramos, em Salvador, há algumas placas nas ruas, num determinado terreno, escrito assim, propriedade do governo federal. Há um selo, uma marca de que aquele terreno, aquele espaço pertence ao governo federal. E assim em outros lugares também. Então, nós somos selo, ou melhor, nós somos selados por Deus. Somos propriedades de Deus, uma vez que temos em nós, habitando em nós, o Espírito Santo de Deus. Quando Deus olha dos céus, ele distingue os que lhe pertencem dos que não lhe pertencem pela presença ou ausência do Espírito Santo nas pessoas, pela presença ou ausência do selo nas pessoas, que é o Espírito Santo. Deus olha para baixo, ele vê dois tipos de pessoas: as pessoas que têm um selo e as pessoas que não têm o selo. O Espírito Santo também é uma garantia, como a gente viu no texto. A palavra, em outras versões, garantia significa penhor, penhor. Quando a gente vai a um banco, Caixa Econômica é um banco aqui no estado da Bahia, no Brasil. Quando vamos ao banco solicitar um empréstimo, o banco pede para que você deixe um objeto de valor como garantia de que você irá pagar aqui. Eles dizem assim: eu quero que você deixe seu anel de ouro aqui. Eu quero que você deixe o seu carro aqui. Porque se você não pagar esse empréstimo que você está pegando na data certa, então o objeto que nós temos aqui, ele vai pagar, né? Embora carro é mais difícil, mas sim mais objetos, como um relógio de ouro, coisas que têm valor, um anel, uma corrente de ouro e coisas do tipo. Mas são valores. Então, o banco, ele pede isso como penhor, como garantia que você vai um dia resgatar aquilo que você colocou lá e pagar o empréstimo. É assim que o Espírito Santo nos filhos de Deus atua como uma garantia da redenção eterna. O Espírito Santo em nós é uma garantia da salvação eterna. Deus nos dá o Espírito Santo como um sinal, ou poderíamos dizer, primeira prestação, garantindo as outras bênçãos que ele dará no futuro, incluindo a vida eterna. Então, o Espírito Santo em nós é uma marca, é um selo de que pertencemos a Deus. E a quem ele é dado, o Espírito Santo é dado aos filhos de Deus. Nós lemos que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não pertence a Deus. Vamos ler? Entretanto, vocês não estão sob o domínio, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, não pertence a Cristo. Vamos ler de novo? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ponto. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o mesmo, se alguém não tem o
É necessário ter o Espírito dele, que recebemos no batismo. Não há outro. Pronto, ativei o som. Deu uma queda aqui. Ah, que ela está me ouvindo bem? Estou. Pronto, vamos continuar. Então, se eu só... Pronto. Deixa eu só abrir aqui e aqui. Vamos voltar para os slides. Só um instantinho que eu minimizei aqui. Ok. Muito bem. É possível não ter o Espírito Santo e mesmo assim ser salvo? É uma pergunta importante. Quando nós consideramos o texto que conclui que o que alguns ensinam hoje em dia é completamente errado. Segundo o texto de Romanos 8, se não tem o Espírito Santo, não pode ser salvo. É necessário ter o Espírito Santo. Como, por exemplo, a pessoa levanta a mão para ser salva e depois, no futuro, será batizada. Pronto, levantei a mão, sou salvo. Não. Isso não é um ensino bíblico. A Bíblia é muito clara, ela diz que tem que ser batizado. Muito claro. Mas como pode ser dito a esta pessoa que ela está salva se ela não foi batizada para a remissão de pecados e nem recebeu o Espírito Santo? Como? Ela levantando apenas a mão, ela está salva. Se ela não foi batizada, ela não recebeu o Espírito Santo, não recebeu perdão de pecados através do batismo por imersão. Porque a Bíblia ensina isso, mas a Bíblia não ensina que levantar a mão a pessoa está salva, não é? Outros dizem que a pessoa primeiro é salva para só depois receber o Espírito Santo. A Bíblia. Nós vimos na aula sobre batismo que a pessoa ela recebe o Espírito Santo. Se você é salvo, você tem o Espírito. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não é um salvo. Ou é um salvo e tem o Espírito Santo, ou não é e não tem, não podem receber o Espírito Santo. Claro, se não se arrependerem, se não se batizarem, eles não podem receber o Espírito Santo. Mas ele é dado, o Espírito Santo, segundo os textos bíblicos, vai obedecer, porque crer significa também obedecer. Ele é dado aos que são filhos de Deus, aqueles que se batizaram, creram, se arrependeram, se batizaram, se tornaram filhos de Deus, recebem o Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos lá. Então, nós vamos falar agora sobre, nós falamos sobre o Espírito Santo que foi dado, mas vamos falar agora sobre o batismo, não é? Com o Espírito Santo. O que é esse batismo com o Espírito Santo?
Somos batizados com o Espírito Santo ou somos batizados no Espírito Santo? Há uma pequena diferença, mas que fazem uma grande confusão. Quando é que ele é dado aos filhos de Deus, o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá. Hoje em dia, ouve-se falar de um que seria outro batismo a se receber, chamado o batismo do Espírito Santo. Né? Você já foi batizado pelo Espírito? Na verdade, deixa eu só corrigir, do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse batizar alguém. Alguns dizem que a pessoa precisa ser batizada em água e, posteriormente, será batizada com o Espírito Santo, esse com o Espírito, esse do Espírito. Então, você batizou em água, agora, daqui a algum tempo, você vai ser batizada terá um batismo pelo Espírito Santo, como se fosse um outro evento que iria acontecer, realizado agora pelo Espírito Santo. Mas o que é que a Bíblia diz sobre batismos? Ela diz haver um só batismo. E nós já lemos isso em lição anterior, lá em Efésios 4:5, não foi? A Bíblia diz com clareza, há um só batismo, não dois. Um batismo em água e outro no Espírito Santo. O batismo é um só. E quando quando fazemos esse batismo, recebemos o Espírito Santo nesse um só batismo. As pessoas acreditam em dois batismos diferentes, que se desassociam ou separam o batismo do recebimento do Espírito Santo como dois eventos distintos que ocorrem em épocas, momentos de... Por que que elas fazem isto? Porque elas não entendem adequadamente o que a Bíblia ensina com respeito ao que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os apóstolos, numa ocasião que não era a ocasião do batismo deles, eles receberam diretamente de Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo. E também o evento ocorrido em Atos de Cornélio. Essa aula sobre a casa de Cornélio, vamos observar alguns fatos relacionados ao batismo com o Espírito Santo que esses apóstolos receberam, certo? Vamos lá. O que aconteceu no dia de Pentecostes e não primeiro, aconteceu que eles receberam. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Santo, batizados com o Espírito. Isso é muito importante. Jesus falando com seus discípulos, com os apóstolos. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pelos. Disse, esperem em Jerusalém. Isso vai acontecer dentro de poucos dias. Jesus estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Não como uma promessa contínua. Na verdade, seus apóstolos, e o outro caso foi a família de Cornélio, apenas. Apenas. Lembre-se que a família de Cornélio foi a primeira família de gentios a fazerem parte do plano salvador de Deus, fazerem parte da Igreja de Deus. Então, ele está deixando essa promessa aos seus discípulos, aos seus apóstolos, dizendo que vai acontecer dentro de poucos dias, como se fosse um evento único na história. Esperem, apóstolos, porque vai acontecer, certo? E, de fato, já havia uma profecia no Velho Testamento, lá no livro de Joel, que dizia que seria assim, que aconteceria de uma vez por todas na história. A promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, em Atos 2, 16 e 17. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Que nos últimos dias diz sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Os últimos dias na Bíblia não significa os tempos nossos hoje, certo? Os últimos dias significa a qualquer tempo depois que Cristo voltou e voltou aos céus. Depois que Cristo veio ao mundo, se ressuscitou e foi glorificado. Estamos vivendo os últimos dias desde então. E lá naquele momento, a promessa iria acontecer nos últimos dias, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E após terem recebido o batismo com o Espírito Santo, Pedro se levantou e explicou o que estava acontecendo, usando as palavras da profecia. A profecia já havia predito que isto iria acontecer. E Pedro disse: aconteceu hoje, aconteceu. Quando? Hoje, naquele dia, antes daquele dia, não, mas naquele dia. E nem depois daquele dia. Para os apóstolos foi específico. Eu sei que na aula de Dons Milagrosos vai ficar mais claro isso, mas foi específico aos apóstolos. E eles receberam naquele seu. O Espírito estava presente e agindo desde a criação do mundo. Isso é um fato, mas que foi feito por intermédio dele antes desse dia, antes do dia de Pentecostes. Nada que ele fez se chamou batismo com o Espírito Santo. Somente este episódio. Somente este episódio. Pedro disse: aconteceu, foi feito, ocorreu uma única vez. Uma única vez, de uma vez por todas. Deus derramou seu Espírito sobre toda a carne. O que quer dizer?
Deus tornou o seu Espírito disponível a todas as pessoas. O evento de Pentecostes foi o evento onde Deus, cumprindo a profecia de Joel, derramou o Espírito Santo dele a todas as pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e que se batizam. Então, elas recebem o dom do Espírito Santo. Ok? Antes do dia de Pentecostes, o Espírito era dado não para uma habitação interior, não para permanecer para sempre no homem, ou seja, não para ser permanente no homem, mas era dado temporariamente, por um período, enquanto o homem estivesse sendo usado nas mãos de Deus para algum propósito de Deus. Lembra de Sansão, lá no Velho Testamento? Lembra que ele tinha uma força extraordinária, fora do comum, e depois ele perdeu essa força, depois ele não tinha mais o Espírito Santo de Deus com ele, Deus enviou para um propósito, depois o Espírito saiu. Embora Sansão desobedeceu, não é? Mas em um dado momento derrubou aqueles pilares. Mas o Espírito Santo habitou. E naquele período vamos ver muitos eventos sobrenaturais. Então não há nenhuma característica sobrenatural, mas características que nos ajudam a lidar com as pessoas, com as relações interpessoais. Vamos lá. Então, era o Espírito nele, também no Velho Testamento, que profetizaram pelo Espírito Santo com eles, enquanto eles profetizam a pessoa. Hoje, nos dias atuais, e começando a igreja, a cena mudou. A partir do que aconteceu no dia de Pentecostes, relatado em Atos, de que derramaria o seu Espírito sobre todo o mundo, não para disponibilizá-lo apenas a determinadas pessoas, como acontecia no Velho Testamento, embaixo em água, imersos. Então, o Espírito Santo era dado, era recebido, melhor falando, no momento que a pessoa se batizava. O evento dos abrimentos daquela forma, oficialmente o início da igreja, do santo, já aconteceu. O batismo com o Espírito Santo já aconteceu. O que quer dizer, então, que quem é salvo, o salvo hoje é batizado, sim, com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte, sim. O que significa é que eu não vou receber, depois do meu batismo, daqui a algum tempo eu vou receber o mesmo do Espírito Santo. Não, não, não. Como é que o salvo hoje pode ser batizado
com o Espírito Santo hoje, se o batismo com o Espírito Santo aconteceu uma única vez. Da mesma forma que Jesus morreu uma única vez, o Espírito Santo foi derramado de uma vez por todas sobre toda a carne. Ou seja, tornou-se disponível, como Jesus foi, para que só os que creem, se arrependem e são batizados recebem o benefício da morte de Jesus Cristo, porque Jesus também morreu por todos. Assim como o Espírito Santo foi derramado, que aconteceu lá em Pentecostes. Então, quando a pessoa se batiza hoje, ela recebe o perdão dos pecados, porque ela creu, se arrependeu, ela se batiza, ela recebe o perdão dos pecados e os benefícios do sacrifício de Jesus, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Recebe os benefícios do derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá em Pentecostes. Recebe tudo isso por meio do batismo. Por isso, todos os salvos em Cristo são batizados no Espírito. No Espírito. Atos 2, 38 a 39, diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Que texto importante. Depois de dizer no versículo 38 que aqueles que se arrependessem fossem batizados e fossem batizados receberiam o dom do Espírito Santo, ele estende a promessa dizendo que ela era para vós outros. Quem são esses vós outros? Os judeus presentes naquele dia. Para vocês, judeus presentes. Também para vossos filhos, judeus. Ou seja, futuras gerações. Para todos os que ainda estão longe. Quem são os que estão longe? Os gentios. A promessa era para os judeus presentes, para gerações futuras, a promessa era para os gentios, o povo que não fazia parte da linhagem de Deus, de Israel, segundo Efésios. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, gentios, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Sangue de Cristo. E o texto continua dizendo: para quantos o Senhor nosso Deus chamar, todos os cristãos de todas as épocas. É a promessa de receber o Espírito Santo quando é batizado nas águas. Ok? Então, os efeitos do que aconteceu naquele dia se estenderia, alcançando todas as pessoas chamadas por Deus. Todos os salvos em Cristo são batizados no Espírito Santo, no Espírito Santo. Os que se tornam salvos tornam-se batizados no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo aconteceu uma única vez na história. Lá começou a fazer
suas obras, mas nada do que ele... O batismo foi o que Jesus, com o Espírito, no dia de Pentecostes, derramando ele sobre os apóstolos. O batismo foi a promessa do Pai, lá em Atos 1, 4 a 5. Jesus recebeu a promessa do Pai e derramou o Espírito. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Quem derramou? Jesus. Hoje, quem está em Jesus Cristo foi batizado no batismo com o Espírito Santo. Mas você foi batizado, você recebe no batismo o Espírito. Você está no Espírito. Ok? Quando? No dia de Pentecostes. Mas como? Se eu fui batizado hoje. E o dia de Pentecostes aconteceu há 2000 anos atrás. Da mesma forma que Jesus morreu pelos pecados, morreu pelos que hoje são salvos, há 2000 anos atrás. Da mesma forma que o sacrifício de Jesus nos atinge hoje e nos salva, o derramamento do Espírito Santo de uma vez por todas, lá no dia de Pentecostes, sobre os apóstolos, e foi disponibilizado a todos nós, também hoje, esse mesmo batismo, esse mesmo Espírito Santo atua em nós e recebemos ele no momento que nós nos batizamos. Recebemos o benefício de sua morte, de Jesus, a morte de Jesus, quando nos tornamos discípulos. Recebemos os benefícios do Espírito Santo, quando também nos tornamos discípulos, quando nos batizamos. O batismo com o Espírito Santo não é um evento que se repete cada vez que uma pessoa é batizada em Cristo. Como assim? Lembra? Eles receberam poder milagroso quando eles receberam o Espírito Santo. Vamos ver isso na aula que vem. Mas isso foi feito naquele dia, naquele momento. Hoje, não. Hoje, o Espírito Santo é dado no batismo em água. Aí somos batizados no Espírito. Não somos batizados com o Espírito. Um ponto importante que precisamos entender sobre essa aula é: não existe um batismo em água e depois de algum tempo um batismo com o Espírito, onde eu vou falar línguas estranhas ou coisas desse tipo. Isso não é bíblico. A aula da semana que vem vai deixar isso muito claro para nós. Ok? Há apenas um batismo. E nesse um batismo recebemos a salvação, o perdão e o Espírito Santo de Deus, que é o selo, que é a garantia de que pertencemos a Deus. Em Atos 19, quando Paulo entrou, aquelas pessoas que nem sequer haviam ouvido sobre o Espírito Santo, lembra que a gente estudou? E quando Paulo os ouviu dizer que nem sabiam da existência do Espírito Santo, ele perguntou que batismo haviam recebido. Paulo estava se referindo ao batismo em água. Este batismo que a Bíblia fala, um só batismo. E eles disseram que o batismo deles foi o batismo de João. Então Paulo logo soube porque não haviam recebido o Espírito Santo, porque não haviam sido batizados em nome de Jesus para remissão de pecados. Pois quem é batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados recebe o Espírito Santo. Isso é uma harmonia bíblica, é uma harmonia do ensino bíblico sobre batismo. Então, não existe dois batismos ensinados na Bíblia. Há apenas batismo em água, e nesse batismo recebe-se o Espírito. É batismo em água e no Espírito. Não batismo em água e depois de um tempo batismo com o Espírito. O batismo é um só, não é? Não dois. Batismo em água e batismo no Espírito ou com o Espírito. Não. A gente se batiza em água
e recebemos o Espírito Santo, porque o batismo é um só. E nesse batismo único, a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus. Então, se você não foi batizado neste batismo, um só, não tem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não tem o Espírito Santo não pertence a Deus. E o que fazer? Seja batizado neste único batismo, crendo no que a Bíblia ensina, arrependendo-se de seus pecados para a salvação, para o perdão dos pecados, para receber os benefícios da morte de Jesus Cristo. E aí sim você receberá, por se tornar um filho de Deus, você vai receber o Espírito Santo por meio do batismo. Você será selado, receberá o Espírito Santo como penhor, como garantia da vida eterna. Há um só batismo. Então, na lição que será sobre os dons milagrosos, nós iremos analisar o que aconteceu na casa de Cornélio, quando os gentios receberam o Espírito Santo antes de serem batizados em água. Por que aquilo aconteceu? Vamos entender, sim. Mas uma coisa eu posso garantir, desde já. Aquilo que aconteceu em Pentecostes e aquilo que aconteceu lá na família de Cornélio, na casa de Cornélio, não se repete, ok? Uma exceção para que os gentios fossem aceitos na igreja, porque até então não eram, até aquele dia eles não eram aceitos, só o povo de Israel. Então, só os judeus, então, milagrosamente, eles receberam o Espírito Santo antes de serem batizados, mas isso não tornou a se repetir na história da igreja cristã. Ok? Que Deus nos abençoe. Esta aula é uma aula realmente menor. Conseguimos concluir. Eu não vou dar intervalo, porque é uma aula pequena. Eu já vou deixar a Áquila, já vou abrir para as perguntas, para falarmos um pouquinho sobre a aula. Ok? Pronto, Áquila, com você. Sim, durante a aula, né, tivemos alguns travamentos, mas isso aí é isso aí é normal. Sim. Isso aí é normal, né? Tipo, a gente está na internet, então isso pode acontecer. Mas aqui no YouTube, então a gente vai primeiro dar oportunidade para as pessoas aqui que estão nos falar. Porque aqui no Sim. YouTube eu vi que ninguém escreveu nenhuma pergunta ainda, então é o Uhum. tempo que quem está no YouTube escreveu alguma pergunta. E quem está aqui no Zoom pode habilitar seu microfone. Deixa eu ver se eu. Pronto, agora sim. Quem está no Zoom pode habilitar o seu microfone para fazer alguma pergunta ou algum comentário. Pronto, queridos, podem. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula? Boa noite, professor Sanches. Boa noite, João Flávio. Sim, sim. Bom falar com você. Você tem sido um aluno Oba, aplicado. Um aluno aplicado. obrigado. Vocês, né? Vocês e participando. Isso é muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Realmente hoje foi uma aula muito poderosa e impactante. Sempre que se fala do Espírito Santo, é uma Sim? coisa muito poderosa. E, enquanto explicava, fui tendo, fui percebendo coisas além daquilo que eu percebia. Então, eu queria saber acerca Aham. das pessoas que
que dizem que o batismo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, acaba sendo confirmado através de certos dons, e destacam mais o dom de falar em línguas estranhas. Então as pessoas dizem, "Pá, se não fala em línguas estranhas, então ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo." Outros Aham. ainda dizem que não só o Espírito Santo, mas ainda alguns dons que a pessoa pode receber, destacando muito mais os dons milagrosos. Então, eu queria um esclarecimento a respeito disso, que pode Pronto, alguém... é uma excelente pergunta. Uma excelente Exato, pergunta. Eu não vou sim, sim, falar, eu não vou te responder hoje, porque vamos falar justamente sobre isso na aula que vem. exato, exato. E eu tenho certeza que a aula, vão ser 2 aulas sobre dons milagrosos. Essas 2 aulas, já estamos no final do curso, questão de Sim, sim, parabéns. Essas duas opa, aulas vão deixar claro que isso que você acabou de perguntar e falar não condiz com o que a Bíblia ensina. Não sou eu que vou ensinar isso a exato, vocês, é a própria Bíblia que vai ensinar. Vamos abrir a Bíblia e ler. amém, E vocês vão ver que está amém, amém, claro na Bíblia sobre essa exato, questão exato. desse batismo com o Espírito Santo, onde eu começo a falar em línguas. A Bíblia é clara, isso vai ficar muito claro. Peço só paciência até a Am- próxima aula. Amém, amém. Estaremos aguardando com muita paciência. Ótimo, ótimo. Obrigado, obrigado. Sim. Nada, nada, João. Mais alguém? Boa noite, Sandra, professores. José Pedro. Sim, sim, sim. Boa noite, professores. Boa noite, José. Eu não sei como vai desse lado aí no Brasil. Tá bem, tá bem. Graças ao nosso bom Deus, Ok, tá tudo bem. obrigado, obrigado, professores. Eu não tenho muito para poder dizer, mas tenho uma pequena questão Sim? em relação a esse batismo que estamos aqui a discutir, mas Sim, não totalmente no que concerne ao batismo no Espírito Santo. sim. É que nas igrejas tem-se evangelizado que assim que a pessoa aceita Jesus Cristo, Aham, naquele mesmo momento já está salvo. Portanto, eles aham. não dizem que depois de receber o batismo, dizem naquele Sim. mesmo momento que você recebe Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo, já está salvo. Além disso, eles também colocam como Aham. exemplo o homem, o ladrão que foi preso, que Aham. foi pregado com Jesus Sim, Cristo, que foi salvo ali na cruz, portanto, sem receber, segundo sim. a explicação desses evangelistas, disse que ele não tinha recebido o batismo, mas naquela mesma cruz, quando estava com Jesus, ele foi salvo e disse que ainda hoje estaremos juntos no meu reino. Então, eu já fiquei um pouco equivocado quando o professor dizia que Aham. só Sim. é salvo aquele que Então, crê, obedece e sim. batiza. Sim. E Então, aqui tenho Romanos sim. 10, Pode falar. versículo 1. Sim, sim, professor. Professor? Sim, pode falar, estou te ouvindo. Sim, eu dizia, Estou te aqui temos, ouvindo. eu disse no Romanos 1, não, no Romanos 10, versículo 1, Sim, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, sim, isto de estar em Cristo Jesus é sim. depois do batismo ou assim que aceitar a Jesus Cristo? A sua- Aham. Então, Sim, sim. Então, a minha pergunta uma é mais ou pergunta menos. importante. Sim. Ah, pode perguntar. Eu não ouvi a sua Sim, já terminei. pergunta. Não percebi? Eu não ouvi a sua pergunta. Pergunte novamente. Sim, a minha pergunta é o seguinte: o professor disse só é salvo aquele que crê, obedece e é batizado. Sim?
Mas nós temos alguns evangelistas que dizem que assim que aceitar Jesus Cristo, Sim. Eu ouvi isso. Você fez uma pergunta no final. no final eu li o Romanos Romanos 10, 10:1, sim? 10:1, que diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Pronto. aqui a pergunta é, essa condenação que está a se referir, que aqueles que estão em Jesus Cristo por aceitar estar com Ele, ou que já foram batizados. Aham, pronto. Boa pergunta. Se você for estudar o contexto de Romanos, você vai entender que o próprio Romanos fala sobre batismo. E a pessoa está em Cristo não é o fato apenas de dizer eu sou de Jesus. A gente estudou sobre o batismo e há 2 aulas anteriores, e as aulas dizem, e a Bíblia diz o seguinte: em Atos, todas as pessoas que se tornaram novas criaturas, discípulos de Jesus, e que estavam em Cristo, elas antes eram batizadas. Não existe, a Bíblia ensina claramente, não há como estar em Cristo sem ser batizada. Porque se você recebe a perdão do pecado, como nós vimos no batismo, se você recebe o perdão e a salvação no batismo, se você recebe o Espírito Santo no batismo, como você é um salvo sem ser batizado? É uma impossibilidade. E outra coisa, a gente percebe como as igrejas atuais, elas não têm conhecimento bíblico, como homens que estão na frente estão errando. O ladrão da cruz, quando Jesus disse para ele que ele estaria no paraíso naquele dia, pontos importantes. Primeiro, quem falou isso com ele foi Jesus. Jesus poderia fazer e falar qualquer coisa que ele quisesse. Ele poderia e pode. Mas Jesus não vai se contradizer ou contradizer a palavra de Deus. Outro ponto mais importante, não é? Quando Jesus falou com o ladrão, estava em vigor a velha aliança. Não estava em vigor a nova aliança. Na velha aliança não se batizava para ser salvo, não. O batismo para a salvação veio na nova aliança. Jesus ensinou lá em Mateus 28:18. Vão pelo mundo, pregam o evangelho, batizem, ensinem. Então, esse ponto é importante de entender quando entra em vigor a segunda aliança, quando termina a velha aliança. Então, quando o ladrão estava na cruz, estava em vigor a velha aliança. E outra coisa importante, a Bíblia não diz se o ladrão se batizou ou não, o batismo de João Batista, por exemplo. A gente não sabe. A gente não sabe. Então, a gente não pode dizer que batizou ou não. Isso aí não, porque a Bíblia não diz. Entende? Mas as evidências são muito claras. Eu te ajudei. Amém, ajudou. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Deus continue trabalhando conosco. Ok, José. Walter Horácio. Pode habilitar o seu microfone e isso. Pronto, Walter. Muito boa noite, professor. Boa noite. Não sei como vai a saúde. Tá bem? Que também Graças dou a Deus. Amém. Que também dou graças a Deus. É muito bom realmente ouvir estas aulas. Sim. Sobre o Espírito Santo. Uhum. Só tenho uma questão, não é? Sim. Vamos no sentido da impossibilidade de ser salvo sem ser batizado. Sim. Pode falar. Porque alguém se arrependa dos seus pecados. Pode falar, estou te ouvindo, viu? Perdão, estava a receber uma ligação aqui. Ah, certo.
Sim, acabou interrompendo. Uhum. Sim, eu estava a dizer. Parece que caiu de novo, Perdão. não foi? Sim, mas é a pessoa que está insistindo a ligar. Aham, sim, eu compreendo. Sim, sim. Então, estava a dizer, vamos supor que a pessoa arrependeu-se dos seus pecados. Sim, Se ele Ainda não quiser, teve. se você quiser, a gente pode dar aqui o Lázaro, ele levantou a mão. Aí, enquanto ele fala, você pode atender, aí depois você pergunta. Tá bom, tá bom. pode ser? Obrigado, Walter. Pronto, Lázaro, pode falar. Sim, boa noite. Boa noite. Como estão os professores aí em Brasil? Todos bem. Uhum. Eu Amém. espero que Isso é todos estejam louvado. bem, não é? Eu não falo assim, mas eu não sei de todos, mas acredito que todos estão bem com a graça de Deus. Amém. Isso é louvado, professor André. Uhum. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela aula tão maravilhosa que falava acerca do batismo do Espírito Santo. Aham. Então, mãe, eu tenho uma pequena pergunta ou Fazer. dificuldade. Sim, Porque há uma parte que Jesus falou para o Nicodemo. sim, Quem não nascer das águas e do Espírito não pode ver o reino dos céus. aham, Então, existe uma parte também no João 1, versículo número 12, que diz que todos aqueles que o receberam são dados o poder de serem feitos filhos de Deus. sim, Então, na aula de hoje, há uma parte também que eu percebi que aqueles que não têm espírito não é filho de Deus. Então, o que eu sim. quero saber é ali no João capítulo 1, versículo 12, se a pessoa é filho de Deus quando é batizado pelas águas, pelo Espírito Santo ou por receber o Jesus como o Senhor Salvador. Pronto. Se você for olhar, eu não sei se você participou da aula sobre batismo. A Sim, aula sim. sobre batismo, que foi há 2 semanas atrás, falou sobre algumas coisas que você trouxe, inclusive a história de Nicodemos. É unânime na Bíblia que em vários textos bíblicos, não é um texto só, em vários textos, que as pessoas precisam ser batizadas para Uhum. serem salvas. Não há outra forma. Como foi falado Exatamente. sobre o ladrão da cruz, aí é outra Amém. história que não tem a ver, mas não há outra forma. Então, as pessoas que dizem apenas eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, elas não apresentam textos bíblicos que confirmem isso que elas estão falando. Mas nós apresentamos textos bíblicos e vários Perfeito. textos bíblicos que dizem que a pessoa, depois que ela crê, se arrepende e crê, ela obedece. E qual é a primeira evidência de obediência a Deus? A primeira é o batismo. Aí ela recebe o dom do Uhum. Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, Mateus 28:18, vão pelo mundo, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus falou isso. Ele disse assim, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Assim, não Amém. tem como contestar as palavras do próprio Jesus. Não É é? verdade. Sim, sim. Estou a perceber. Espero ter te ajudado. Então, muito obrigado. Era Nada uma lá. pequena essa dificuldade. E você está de parabéns também por Tá bem, participando então, do curso. amém. Obrigado também. Estou muito feliz. Sejam Que bom. abençoados. Muito bem. Quem foi? Foi Walter, né? Já pode falar, Walter? Enfim, já posso falar. Pronto. Vou diretamente onde queria dizer. Sim?
A pessoa já aceitou Jesus, já arrependeu-se dos seus pecados, mas não teve ainda o privilégio de descer às águas, isto é, já passar pelo ser batizado. Sim. Agora, na impossibilidade de ser salvo antes de ser batizado, como é que é tratada esta alma? Uhum. Sim, Muito bem. É uma pergunta interessante e importante. Algumas pessoas falam, ele estava no leito de morte, na hora ele acreditou em Deus e ele foi salvo. Walter, eu vou ser bem transparente com você. Como Jesus, eu gostaria que todas as pessoas fossem salvas. sim. Mas eu não posso ensinar algo que a Bíblia não ensina. Mesmo sendo uma pessoa boa e querendo bem, quantas oportunidades Deus deu àquela pessoa? Quantas oportunidades de decisão? Então, se ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela precisa ser batizada. Porque este é o único ensinamento bíblico para ser salvo. Se houvesse outro ensinamento bíblico além desse, eu estaria ensinando. Eu não posso ensinar algo que a Bíblia não ensina. Eu não posso criar uma falsa condição, uma, uma falsa salmo ensina, porque senão estarei sendo juiz. Então, a pessoa, ela compreende que tem pecados, e ela compreende que ela precisa ser batizada, ela tem que ser batizada e pronto. Ah, mas aquela pessoa não deu tempo, ela estava no hospital, me ensina isso. Eu preciso ser, eu quero ser sempre honesto com a minha consciência. E honesto, acho que tem um som aberto aí. Tem um som, acho que é do Instituto que está aberto, não sei. Então, eu preciso ser honesto à minha consciência, viu, Walter? Então, eu não posso criar uma expectativa. Isso. Jesus ensinou e deixou a palavra dele. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Então, eu vou ensinar o que a Bíblia ensina e eu vou parar onde a Bíblia para. Isso é compromisso com a verdade. Se a Bíblia diz que os salvos, todos os exemplos de pessoas salvas na Bíblia, elas foram batizadas, quem sou eu para dizer que não é assim? Certo. Baseado em quê? Baseado em que trecho da palavra de Deus eu posso argumentar e sustentar esse argumento? Não existe. Não existe. Pelo contrário, os textos bíblicos são bem claros e dizem tem que ser batizado para ser salvo. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, aqueles homens que João encontrou, que tinham recebido, que Paulo encontrou, desculpe, e tinham recebido o batismo de João, eles se batizaram novamente em nome de Jesus Cristo. Certo. Se não fosse necessário, porque Paulo, de uma certa forma, os fez serem batizados novamente. Se não fosse necessário, porque todos os exemplos da Bíblia de salvação, as pessoas se batizavam antes, né? Lídia, o carcereiro, a família de Cornélio, que vamos falar semana que vem, também o eunuco, que Filipe foi, as pessoas que Filipe pregou. Então, assim, Paulo, quando se converteu. Então, assim, há um monte na Bíblia existem várias referências de pessoas que se batizaram para receber o perdão e salvação. É muito claro isso na Bíblia. E mais um bocadinho aí com uma passagem aqui. Sim. Suponhamos que a pessoa venha se basear em Lucas capítulo 15. Sim. Dos 6 e o verso 10, que diz assim:
digo-vos que assim haverá Certo. alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o verso Sim. 10 diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por Sim. um pecador que se arrepende. Sim. Sim. Sim, então, queria colocar uma questão dessas, tendo em conta, por exemplo, nessa questão que eu coloquei, né? De alguém que supostamente pode-se dizer que se arrependeu, mas ainda não teve aquela oportunidade de se batizar. Agora, esta passagem, podemos dizer que vamos aplicar no contexto do batismo como representação de que realmente a pessoa arrependeu-se e assim pretende obedecer a Cristo. Não. Por que não? Porque o próprio contexto dessa passagem não diz isso. Jesus estava na visão dos fariseus publicanos, estava comendo com pecadores. Certo. Eles perguntavam, seu mestre come com pecadores? E Jesus contou parábolas. Ele contou a parábola primeiro, a parábola da ovelha perdida. Certo. Depois ele contou a parábola da moeda perdida. Depois ele contou a parábola do filho perdido. O que esses três têm, essas coisas eles têm em comum? O que Jesus quis mostrar àqueles fariseus que estavam condenando o fato de Jesus estar comendo com pecadores. Os fariseus se achavam que eram homens santos, eles não eram. Jesus condenava a prática deles. Então, se um pecador se aproximava de Jesus, que para os fariseus todos eram pecadores e eles eram santos. E Jesus explicando aos fariseus o seguinte, olha, quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E Jesus veio para salvar pessoas, não foi para condenar. Certo. Então, quando um pastor perde uma ovelha, ele guarda as 99 e vai procurar aquela que se perdeu. Quando ele acha, ele faz festa. É a alegria de Deus quando alguém se arrepende e volta para Cristo, e volta para Deus. Quando a mulher procura, isso é uma parábola, é uma história para ilustrar uma situação, certo? Então, ele contou a parábola da moeda perdida. O que foi que ela fez? Ela procurou, quando achou a moeda, ela fez festa. Então, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, certo? Aí pronto. E depois a parábola do filho pródigo. Ele pediu os bens com o pai ainda vivo, e ali era herança, a herança a gente só recebe quando o pai morre. Ele disse, pai, eu quero minha herança agora. Para ele, o pai estava morto ou vivo, porque ele não estava preocupado com isso. Ele foi embora, ele gastou tudo, ele se arrependeu, ele viu o erro que ele cometeu, e ele voltou. E ele disse, pai, eu errei contra o Senhor, contra os céus, me perdoe, me aceite apenas como um. Ou seja, aí o pai mandou fazer uma festa, porque o contexto ainda aí é sobre aquela pergunta que os fariseus fizeram, por que seu mestre come com pecadores? E Jesus explica para eles que para Deus é importante a salvação. Só que Deus diz como é que tem que ser essa salvação. E o batismo faz parte. Então, eu não posso alterar algo que Deus não alterou. Quando a pessoa se batiza, se arrepende, se batiza, a alegria e festa nos céus, há. Mas se uma pessoa se arrepende, por que ela não se batiza, já que é uma orientação de Deus? Porque se a pessoa que crê no contexto lá dos judeus, no grego original, crer significa obedecer. Se eu creio, eu vou obedecer. Mas obedecer em quê? Que para ser salvo eu tenho que batizar. Então tem que obedecer isso. Se eu não obedeço isso, eu não estou crendo. Então, levantar a mão e dizer eu aceito Jesus não significa nada se a pessoa não se batizar em nome de Cristo. Sou eu que estou dizendo isso? Em parte, mas eu estou dizendo porque a Bíblia me garante isso que eu estou falando.
Porque não há nenhum Certo. ensino de pessoas que levantaram a mão e foram salvas na igreja no Novo Testamento. Nenhum ensino. Mas sim, há muitos ensinos de pessoas que foram salvas porque elas creram, elas se arrependeram e foram batizadas. Aí elas receberam a salvação. Lembra quando foi falado, né, Ananias, porque te demoras, levanta e lava os seus pecados. Em seguida, Paulo foi batizado. Certo. Entende? Compreendo, compreendo. Eu te ajudei. Muito, muito. Que bom. Que bom. E gostaria também de acrescentar um pouco, mas depois deixarei espaço para os outros, só um bocadinho só. Sim, pode falar. Nisso, lembra-me aquela passagem do João Batista, Uhum. sim, quando ele pregava sobre o batismo do arrependimento, em que Sim. ele colocava condição para o perdão dos pecados, assim, após, já para a pessoa se batizar, como sinal de que arrependeu-se, Sim. já colocando Aham. Sim, agora uma pergunta do que você falou. Você falou que ele colocava uma condição para perdão dos pecados. Existe esse texto lá naquele contexto lá? do João Batista. Sim? Ele dava condição para perdão de pecados, o texto diz isso, Não, não, não. entende? João ensinava um batismo de arrependimento. Pare de Certo. fazer coisas erradas, se arrependa. Batismo para perdão de pecados, Jesus trouxe para nós. Só ele pode. Que até o próprio João tinha pecados. Jesus não. Tá bem, agradeço muito, compreendi. Nada, Walter. Só que, não sei Mais se, uma- Sim, Walter, pode falar. sim, como na aula passada não participei, então Ah, gostaria, sim, que pudesse Você recebeu enviar. o material da aula passada? Não tenho não. Entrei Manda lá no mensagem para o grupo. professor Luizinho que ele vai mandar o material para você. Tá bem, obrigado. Tá bom, Walter. Tá bem, Deus abençoe. Professor Sanches, Pronto. tem- Diga, tenho João. mais uma, Pode- uma pequena dúvida aqui que Pode surgiu com a fazer. abordagem do colega. Exato. Nos dias atuais, Sim, a questão do batismo é um pouco complexa, sim, porque essa questão que o colega acabou de referir aqui, que a pessoa já se sente arrependida sim, e quer estar em Cristo, e em algum sim, momento deseja ser batizado, mas sim. quando ele chega à igreja, encontra que para ser batizado é um processo. Tem igrejas que para alguém ser batizado é submetido a um estudo de pelo menos 1 ano, em algumas igrejas 2 anos, e esses estudos também se reprovam, e a pessoa tem que esperar, mas já sente a necessidade de ser batizado. Eu não sei como é que a pessoa pode se escapulir disso, como é que a Aham. pessoa pode encontrar o batismo. Isso, olha. Infelizmente, isso não é um problema somente aí. Aqui também tem problemas semelhantes. O que é que a gente vê? Uma falta de compreensão da Bíblia. Na verdade, todos do grupo precisam entender a Bíblia, a palavra de Deus. Não é só aquele que quer se batizar, não. Os Ok. exemplos que na aula passada, na aula sobre batismo, quando nós tivemos, 2 semanas atrás, falamos sobre justamente isso. Quando era que a pessoa era batizada? No momento que ela entendia a condição dela. Não há necessidade de um curso de 1 ano. Se eu entendo que eu sou pecador, se eu entendo que Jesus morreu por meus pecados, que para ser salvo eu tenho que ser batizado, lembra o que o eunuco falou para Silas? Tem água, para Filipe, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Exato. Na mesma hora, Exatamente. o No mesmo carcereiro, dia, exato. naquela mesma hora da noite,
Ele limpou os vergões, as feridas, e naquela mesma hora da noite foi batizado. Então, quando uma Exato, exato. denominação, ela ensina que tem que fazer um curso de 1 ano, ela não entende sobre a Bíblia, e isso é doutrina. Se essa doutrina está errada, pode ser que muitas outras estejam erradas. Ok. É necessário Então, o certo é a pessoa procurar um sítio. Ok, muito obrigado mais uma vez. Nada, João, nada. Vocês fazem boas perguntas, eu fico feliz por isso. Aquela com você. No YouTube temos 2 perguntas aqui. Sim? O Manuel Carlos, ele perguntou aqui, né? Professor, esse batismo de João Batista, de que serviu ao certo? Pronto. Era um batismo de arrependimento. Ele dizia para as pessoas pararem de fazer coisas erradas e começassem a fazer coisas boas que agradavam a Deus. Agora, foi um batismo que tanto não serviu que Paulo, quando encontrou aquele grupo de pessoas que tinham sido batizados por João, Paulo orientou eles a serem batizados em nome de Jesus, porque depois que Jesus veio, aquele batismo não servia para mais nada. Mas no período de João, sim, servia para orientar as pessoas a se aproximarem mais de Deus, até Cristo chegar. Até Cristo chegar. Entendeu? Ele até ele complementou a pergunta que eu acabei de ler, né? Que ele falou assim: será que com o batismo de João não houve remissão de pecados? Não, porque João... Então teríamos 2 Cristos, João e Jesus. Não é? Jesus é um só. E Jesus morreu por nossos pecados. E ele ensinou isso. O batismo, como eu falo, o batismo de João era um batismo para arrependimento. Se você ler os textos lá, que a gente não vai ler por causa até do tempo, o seu soldo, a sua função de soldado de maneira honesta, não seja desonesto. Então, era fazer com que as pessoas tivessem uma vida moral, uma vida com boa moral, certo? Mas Jesus viria, sim, para perdoar pecados. Aí agora o batismo de Jesus, sim. E outra coisa importantíssima, mesmo no contexto de João, estava em nova aliança, não existia. Tudo o que aconteceu no período de João estava de acordo com a velha aliança. Isso começou a entrar em vigor depois que Jesus foi glorificado. Cumpriu-se a promessa lá em Pentecostes. Ok? Também espero ter ajudado. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. O Inácio também, ele escreveu aqui: aquelas línguas que são faladas por irmãos cristãos nas igrejas, de onde vem e qual é o enquadramento das mesas? Boa pergunta. Na próxima aula, 11 milagrosos, vamos falar sobre isso. Vai ficar bem claro para você. Mais alguém? Não, é que a pergunta de outra pessoa aqui tem a ver com a pergunta do Inácio aí, que tem a ver com língua, né, que ele escreveu aqui. Gostaria de saber quanto às línguas que são faladas. Eu já respondi, então.
é na Bíblia, né? Que tem a ver com Atos capítulo 2, só que Sim, ainda semana que aula vem. que vem. Próxima milagrosa. Então, é isso, né? Chegamos Uhum. a mais um final, a mais um final de uma aula, né? Eu só gostaria de dizer que tem alguns Sim, problemas que estão além do nosso alcance, que nem, tipo assim, a internet às vezes trava, ou às vezes não dá para ouvir direito, né? Mas está no YouTube. sim. Todo mundo tem um contato do professor André, também tem o contato do meu pai, né, Luiz. Se alguém quiser fazer algumas Sim, perguntas, é só entrar em contato, né, direto com eles. E é, sim. a aula, né, está sendo gravada, né, tá no YouTube. Quem quiser revisar depois, o link é o mesmo link que está lá no grupo. Então é só, né, durante a semana revisar. E é isso. Ok. Um abraço em todos vocês. Foi um prazer mais uma vez dar aula para essa turma de Moçambique. Vocês estão de parabéns. Amém, recebido. E continuem com Deus. Um bom fim de semana a Sim. todos. Áquila, Sim, eu vou concluir só com uma oração, tá tá bom? bom. Aí você pode concluir tudo. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado por seu grande amor e misericórdia, obrigado por este momento tão importante que o Senhor tem nos dado com essas pessoas de Moçambique, esses alunos tão interessados que acabam disponibilizando o tempo deles para ouvir e aprender a tua palavra. Abençoa, Pai, a cada um, dando sabedoria e entendimento da tua palavra. Que possam ser homens e mulheres de Deus, fazendo e ensinando a sua vontade como o Senhor quer. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite. Somos agradecidos em nome de Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe também os nossos professores e a todo o povo de Brasil que nos tem ajudado com essa ilustre palavra. Amém. Que Deus continue vos abençoando. Obrigado pela balate. Obrigado. Só um detalhe antes de encerrar, né, que a diferença de horário entre o Brasil e Moçambique é de 5 horas. Aham. Então, quando aqui no Brasil é 4 da manhã, aí em Moçambique é 9 horas da manhã. Então, se você mandar alguma mensagem, às vezes paciência, porque possa ser que seja um horário que ou está todo mundo dormindo, ou seja cedo demais para responder. Aí quando a gente responde, ou aí está tarde demais, ou aí está cedo Aham. demais, aí tem essa diferença de horário. Sim, sim. Amém. Obrigado pelo vosso grande sacrifício e por tudo quanto estão a fazer, em nome de Jesus. Louvado seja o vosso nome. Amém. A reunião vai ser encerrada agora. Que todo Sim, mundo continue com Deus. E até a próxima aula. sim. Até a próxima aula. Muito obrigado, professor André. Muito obrigado a todo mundo que compareceu no YouTube, aqui no Zoom também. Sim. E, Ok. e é isso. Um abraço Até a todos. mais. Até mais. Amém.